Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração o número cada vez maior de inscritos deste canal e um abraço especial para o meu amigo Márcio Verratti do Movimento de Sócios Está no Sangue. Valeu pela força também. Se você tiver também a oportunidade de ver o grande contribuição que ele faz para aqueles que gostam de acompanhar os bastidores, inclusive das administrações do Santos Futebol Clube, vale a pena também dar uma sapeada no link dele. Movimento de Sócios Está no Sangue, Santos Futebol Clube. Bem-vindos aí a mais um registro deste canal humilde para falar do nosso glorioso alvinegro praiano, para falar do resultado do Santos 2 Mirassol 1, partida que marcou a estreia da temporada 2023 e a primeira, sim, a presença em vida do nosso grande, majestoso Rei Pelé. Aliás, embora eu seja muito crítica às coisas da administração do Rueda, é de se tirar o chapéu nas últimas homenagens com relação ao nosso Rei Pelé, que se viu na partida de hoje, no início do jogo e também durante o minuto 10. Parabéns para aqueles que realizaram este evento e também acertaram na mão de terem transferido o horário que era para ser das 18h30 e foi marcado no meio, transferido para as 8h30. Em especial também um grande parabéns para a torcida que lotou as dependências do Urbano Caldeira, como é de praxe em todo o jogo, início de ano, nos jogos do Santos no início de temporada. Inclusive, eles com quem vos fala ficou acompanhando apenas do lado de fora, ingressos esgotados aí, pelo menos em menos de 2 dias para esta partida. Contra muito pelo contrário, sou muito orgulhoso disso, estou gostando bastante, é bom que tenha todo o jogo contando, seja na Vila ou agora, principalmente também com jogos transferidos no estádio do Canindé, bom? Mas sem mais delongas, esta partida aí que marcou o início da temporada 2023 vai demonstrar que o nosso Rei Pelé vai ter que precisar abençoar muito esta equipe do Santos, e que pesa a vitória do jogo da partida de hoje, mas que um ano novo, mais problemas velhos, caras novas, mas com vícios velhos desse time, deste elenco que foi reformulado, alguns mais caras novas nesse time, alguns que saíram, outros que vieram, especialmente aí na presença de Dodge, João Lucas e Speed Mendonça, que entraram já nesta partida, em detrimento aí, por exemplo, de jogadores que já estão há um bom tempo e, consequenciamente, ainda podem ser considerados como titulares, como o caso do Lucas Braga. Porém, qual é a proposta do Odair Hellmann, que nos bastidores, que no período que antecedeu a estreia desta partida, nos preparativos que estavam sendo realizados no CT de Atibaia, muito se falou, muito se disse, e agora se concluiu aí hoje, que podemos dizer na proposta dele, especialmente no que se refere ao nosso meio do campo, que vem sendo aí o nosso ponto fraco, muita falta de criação de jogadas, e o que se refletiu na superioridade técnica da equipe do Mirassol, embora tenha sido derrotada na partida. No início do jogo jogou como se estivesse jogando em casa. A Vila Belmiro foi, pelo menos nos 30 minutos iniciais da partida, ou até pelo menos até o primeiro tempo, foi casa da equipe do interior paulista, que merecidamente abriu o marcador com o Danielzinho, reflexo dessa deficiência nossa nesse esquema, não seja pelo esquema do Odair Hellmann, mas pela deficiência do nosso elenco, do que por realmente qualidade técnica dos jogadores nossos, e também por mérito deles. A presença deles, especialmente no quesito da saída de bola, a proposta deles de sempre inundar, colocar vários marcadores, por exemplo, nas subidas do Ângelo num lado e também do Soteldo ou do Mendonça do outro. Entretanto, também nossos marcadores, seja o Lucas Pires e o João Lucas, João Lucas, me acostumou um pouco de não errar o nome dele, que embora tenha até começado bem, mas tanto ele quanto o Lucas Pires não fizeram, pelo menos, um apoio dos nossos laterais para o ataque, coisa que o Mirassol fez de sobra durante a partida inteira. E o Danielzinho abriu o marcador com uma falha do João Paulo, muitos vão dizer falha dele, mas também uma falha de conjunto. Eu até o certo crédito com relação ao João Paulo, embora tenha, digamos, falhado pelo Morrinho, artilheiro, mas
quem é goleiro sabe que o problema também se reflete na falta de visão de alguém que acaba sendo permitido chutar de longa distância. E ele acabou sendo atrapalhado, né, nesse gol que ele sofreu também. Bem, falha de marcação, todos ficaram totalmente distantes, não se sabia se era o Dodge ou se era o Zanocelo quem marcava o Danielzinho, e deram espaço para ele marcar, abrir o marcador, 1-0 para eles. Serviu para a equipe do Santos acordar um pouco, porque não estava criando absolutamente nada no início, pelo menos nos minutos iniciais da partida. Mais uma vez é que se viu um filme repetido de 2022 com a equipe tentando fazer criação de jogadas pela ponta e nada de aproximação pelo meio, ninguém se aproximando pelo meio. O Hellman, né, durante esses treinamentos, teve essa proposta de tentar fazer um revezamento do Soteldo com o Mendonça, né, na articulação pelo meio, os dois se revezando. O que, por enquanto, até agora, não se refletiu na criatividade de jogos, né, pelo menos de finalizações, que precisou, né, um erro individual da zaga do Mirassol, para finalmente o Marcos Leonardo, que estava sendo um mero espectador de luxo na partida até o fim do primeiro tempo, converter um gol de pênalti, que foi pênalti claro, que ele não tinha opção alguma, a bola não estava sequer chegando nele, nem pensando em chegar no Marcos Leonardo. Quando o Ângelo, ou Soteldo ou Mendonça, sendo constantemente marcados por uma equipe que era um futebol total. Todos marcavam, todos atacavam, mas uma proposta bem interessante da parte deles de concentrar a marcação de 2 ou 3 marcadores em cima, por exemplo, do Ângelo, enquanto que nós, quando tínhamos a proposta de jogar uma sucessão de passes errados exclusivamente do seu Speed Mendonça, um dos reforços prometidos neste ano. O que ele pode ter de velocidade, pode ter um pouco de dificuldade no quesito de passes. Cada passe que o Mendonça deu que era um tijolo e que contribuiu muito para a superioridade do Mirassol também. Mas veio o segundo tempo e o Zanocelo, mais uma vez, demonstrando uma certa ingenuidade. Ele já estava pendurado com um cartão bobo no primeiro tempo e o Gama fez a primeira substituição que parecia lógica. Ele que pendurado no segundo tempo, sem, lógico, correu o risco de ser expulso, que já aconteceu várias vezes com ele, deu lugar ao Sandri, né? O que não mudou muita coisa também. Embora o Sandri ainda não tenha sido aquele Sandri de 2020, revelação da Libertadores, teve uma queda de produção vertiginosa nos últimos tempos, e hoje também foi uma espécie de quase 6 por meia dúzia no quesito também de proposta de fazer uma ligação do meio para o ataque. E o Santos demorou muito para acordar. Tentou nivelar um pouco a partida, mais uma vez pelas pontas, porque pelo meio a coisa está realmente difícil. E o Real realmente vai ter que coçar muita cabeça ou ter uma certa contribuição do nosso dirigente, se a janela de transferências permitir, para trazer alguém com uma proposta, né, mais criativa nesse meio. Porque se continuar desta maneira, realmente vamos sofrer mais uma vez. Não, lógico, talvez torçamos para que não tenhamos o mesmo sofrimento nos últimos 2 anos seguidos, que tivemos que torcer para não lutar tanto no estadual, para não cair, quanto também no nacional. Pelo menos agora começamos com o pé direito, né, iluminados ainda com a nossa, né, divino, majestoso Rei Pelé. E hoje, por exemplo, no segundo tempo, a superioridade do Mirassol em termos de volume de jogo também se fez presente na etapa complementar. Embora o Santos tenha conseguido também tentar fazer, mais uma vez, nivelar a partida, seja pelo Soteldo, mais pela ponta. Entretanto, algo que ainda a gente precisa melhorar, mais uma vez, é esse caso do meio, infelizmente. E olha, falei dos laterais aqui, embora seja repetitivo, mas tanto quanto o Lucas Pires, que substituiu o Felipe Jonathan, quanto o João Lucas, que depois deu lugar ao Natan, não sei, talvez por lesão ou por cansaço. O Natan, que muitos devem até agora criticar por que o Edu Dracena o trouxe, também não deu muita proposta interessante no quesito de ofensividade para fazer a ligação também. Então, ainda defensivamente também não comprometeu muito. E veio o segundo tempo com um pênalti que a torcida ter ficado de cabelos em pé, que na minha opinião tenha sido um outro pênalti em relação ao Marcos Leonardo, que ele foi empurrado,
mas o herdeiro do Paulo César de Oliveira, o Luiz Flávio de Oliveira, resolveu não marcar. Embora o VAR tenha certa influência nas decisões da arbitragem, mas visto que hoje nós tivemos a presença deste árbitro, Luiz Flávio de Oliveira, nas três vezes de lances de penalidades, a decisão, a última palavra foi dele, porque ele recorreu ao vídeo do VAR. E o lance do Marcos Leonardo foi, para mim, pênalti claro, e para grande parte da torcida ter sido também. Mas resolveu não dar. E quando tudo se caminhava, né, para um longo período de acréscimos, mesmo com esse período aí de acréscimos dado para um empate, de certo modo, decepcionante, para as circunstâncias como estavam sendo a partida, veio aí um lampejo de criatividade do Soteldo para a conclusão do Lucas Braga, que tinha sido aí, né, entrado no lugar do seu Mendonça, ele que entrando pelo lado direito concluiu aí os números finais da partida, a virada do Peixe por 2-1, demonstrando que, embora o Lucas Braga tenha certa, né, conceito de crítica por parte do torcedor, pelo menos para esse elenco, inicialmente ele ainda pode ser considerado como titular, e demonstrou isso hoje por ter definido aí, né, os 3 pontos para a equipe do Santos nessa estreia. Mas foi a proposta do Gama, dar aí uma oportunidade para aqueles que acabaram sendo ingressados por elenco. Na minha opinião, Lucas Braga podia ter entrado já antes, né, do jogo. Ângelo, por exemplo, continua nessa fase de maturidade. Ainda é cedo para se ficar criticando numa partida só, mas a gente espera que na partida diante do Guarani temos um certo progresso agora, que esse resultado, de uma certa confiança, uma certa moral para o elenco, mas ainda tem muito que se melhorar desse time, que tivemos aí certos desfalques, por exemplo, o Rodrigo Fernandes não jogou, e, bom, o Dodge, eu já falei dele, mostrando que pode ser uma espécie de reserva do Rodrigo Fernandes, que não apresentou muita coisa de nova também neste elenco. Enfim, pelo menos os 3 pontos vieram com a bênção agora do Nossa Majestade o Rei Pelé, e até a próxima partida no meio de semana contra o Guarani de Campinas no Brinco de Ouro. Se você gostou, deixe sua curtida também, e um abraço para todos. Santos sempre Santos, valeu!